vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. E se você gostar deste vídeo, divulgue, compartilhe, pois divulgar a espiritualidade também é caridade. Hoje vamos falar sobre a codificação do espiritismo e os romances espíritas, a diferença que existe entre eles. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. É preciso diferenciar a codificação espírita de romance espírita. Na codificação do espiritismo, feita por Kardec, foram usados métodos científicos, assim como as comunicações dos espíritos por centenas de médiuns. Então, Kardec, para fazer a codificação, ele ouviu as mensagens, fez perguntas e obteve respostas sobre os mesmos temas de diversos médiuns diferentes em diversas partes do país e até fora do país, do seu país, que era a França. Então, ele, através de método científico, repito, comparando as respostas, ele viu que realmente seria a verdade, a realidade dos fatos e o que seria a influência do próprio médium. E assim, ele fez a codificação e, desta forma, fundou as bases do Espiritismo. Kardec só levou em conta as informações que eram coincidentes de vários médiuns diferentes, em vários locais e que não se conheciam. Assim, possibilitando a comprovação das mensagens, comparando uma com as outras para não deixar dúvidas. Assim ele fez, comparando uma com as outras, uma mensagem com outra mensagem. Então, ele obteve um resultado não deixando dúvidas. Além disso, Kardec sempre passou todas as informações pelo crivo da lógica e da razão, levando em conta seu conhecimento pessoal, é claro. No início, Kardec era só um cientista. Ele não acreditava nessas coisas. Mas havia na época, na França, uma epidemia de mesas girantes, aquelas mesas que levitavam sozinhas e que respondiam perguntas. Então ele resolveu estudar isso a fundo e chegou à codificação do Espiritismo. Mesmo assim, tem certas mensagens que podem ser questionadas hoje, devido à evolução do conhecimento da humanidade atual. Então, Kardec passou todas as informações que ele obteve pelo crivo da razão e da lógica. Mas mesmo assim, como nada nesta vida é perfeito, também existem algumas coisas, algumas conclusões de Kardec que podem ser questionadas hoje em dia devido ao avanço do conhecimento humano. Devemos levar em conta a grande influência da Igreja Católica na época, que detinha um grande poder político e podia destruir as pessoas que a desafiassem seus dogmas. É preciso levar isso em conta também. Kardec não poderia divulgar informações que fossem contra a Igreja Católica ou que desmistificasse seus dogmas. Devia ter um cuidado, ele precisava ter um cuidado muito grande. Então, eu acredito que nem tudo ele disse ou ele publicou. Por último, devemos levar em conta as limitações dos próprios espíritos, que falavam sobre o mundo espiritual de acordo com a sua visão e interpretação, sem esquecer que eles eram humanos ou são humanos. Mesmo estando desencarnados, sabiam muito sobre o mundo espiritual, mas não sabiam tudo. Então, os espíritos que se comunicaram com Kardec, eles sabiam muito sobre o mundo espiritual, pois viviam nele, mas não sabiam tudo. E eles sabiam, eles interpretavam o mundo espiritual de acordo com a sua visão, com a sua perspectiva. No caso da visão ocidental, da visão cristã. A obra de Kardec é muito importante e fundamental para o Espiritismo, assim como para o Espiritismo em geral.
Portanto, é uma base importantíssima para o conhecimento da humanidade ou da espiritualidade. Mas nem tudo é real, porque Kardec disse, assim como nem tudo é falso, porque Kardec não disse. Então, a obra de Kardec é importantíssima para a espiritualidade como um todo. Mas é bom que nós fiquemos atentos. Nem tudo que Kardec disse é uma verdade absoluta. E nem tudo que ele não disse é falso. Há coisas que ele não disse, mas que com o tempo, né, com o aumento do conhecimento humano, nós vamos acrescentando ao conhecimento da espiritualidade. Já nos romances espíritas, temos as obras fantásticas de Chico Xavier, um trabalho importantíssimo para a divulgação do espiritismo. Obras estas que tornaram o Brasil o maior país espírita do mundo, com 4,3 milhões de adeptos, segundo o IBGE. Isso sem falar nos mais de 40 milhões de simpatizantes do espiritismo em todo o país. Então temos aí 4,3 milhões de espíritas praticantes e 40 milhões de simpatizantes. Aqueles que acreditam no espiritismo, mas não frequentam centros espíritos, não o praticam formalmente. O praticam moralmente, consciencialmente, mas não formalmente, presencialmente nos centros espíritas. Chico, como pessoa e como médium, dispensa apresentações. Queremos nos ater aqui em suas obras, que não é uma nova codificação, e sim romances baseados em fatos reais ou não, mas que nos dois casos continuam sendo romances. Então, dispensamos, né, a apresentação de Chico Xavier. Chico Xavier foi uma pessoa fantástica, né, em termos de pessoa, de humildade, de prática do bem, da prática da caridade. Okay? Mas devemos recordar sempre que ele escreveu romances. Ele não escreveu uma nova codificação ou uma continuação da codificação de Kardec. Não que as narrativas sejam falsas, no caso dos romances, mas elas são narrativas romanceadas e criativas de fatos, situações, circunstâncias e lugares. Mesmo que retrate uma verdade, o romance é em si uma ficção. Ela não reflete a realidade nua e crua e acrescenta algumas coisas, né, para melhorar, né, aliás, para atrair leitores e prender leitores. Atrair e prender o leitor, que é o objetivo de qualquer editor de um livro. Vamos dar um exemplo. No caso de romance. No romance, o amor verdadeiro existe de fato. Mas como é o amor nos romances e na vida real? Na vida real, o relacionamento de um casal que se ama tem problemas. Eles brigam, se aborrecem um com o outro e muitas vezes, pelas diferenças de personalidade, cultura, status social, criação e pela rotina e tédio, o amor e a relação acabam. Então, na vida real, né, é uma coisa, o romance é uma coisa, o amor acaba sim. Eles não vivem felizes para sempre. Né? Então, veja, esta é a vida real. Agora vamos para o romance. No romance, o amor não morre. Eles são felizes para sempre ou o amor termina em tragédia? Ou o romance termina com tudo bem, todo mundo feliz para sempre, ou termina em tragédia, como, né, o clássico Romeu e Julieta. Nos romances, os lugares, o sol, a lua, as estrelas, são deslumbrantes, ou tristes e miseráveis. Nos romances, as pessoas vivem nos extremos. Ou seja, no romance, as pessoas ou são felizes para sempre, ou tudo termina em tragédia, em morte, em sofrimento.
Das duas, uma. Eles estão sempre nos extremos. Devemos levar em conta a simplicidade do Chico, que foi um autodidata, e a grande influência do catolicismo em sua formação pessoal e religiosa, como era comum naquela época. Então nós temos que levar em conta que o Chico era uma pessoa muito simples. Mal terminou o ensino fundamental, mas era autodidata, né? Tinha um grande conhecimento. Mas ele sofreu em termos, né? Ele tinha uma grande influência do catolicismo, o catolicismo que na época, né? Na época que ele era criança, adolescente, na época mesmo que ele se tornou adulto, era uma força muito grande no Brasil. O Brasil foi, e talvez ainda seja, o maior país católico do mundo. E, desta forma, ele sofreu essa grande influência. Nós vemos isso em várias das suas entrevistas. É claro que essa formação e a sua personalidade influíram em suas obras. Isso acontece com todos os médios que acabam interferindo nas comunicações em maior ou menor grau. Então é óbvio que essa influência do catolicismo e do cristianismo influíram bastante nas comunicações do Chico, como influi nas comunicações de todo médium. As comunicações de um médium no Ocidente vai ser muito diferente da comunicação de um médium no Oriente, na Ásia, por exemplo. A estratégia da espiritualidade de divulgar o espiritismo através de romances deu certo e fez sucesso, influenciando milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Ou seja, essa tática da espiritualidade, de divulgar a espiritualidade através de romances, foi uma tática de sucesso, pois isso fez do Brasil o país mais espírita do mundo. E divulgou o espiritismo no Brasil e em vários outros países. Temos que levar em conta tudo o que foi dito até aqui e deixar bem claro que as obras do Chico e os romances espíritas, escritos por outros médiuns brasileiros, não são a complementação da codificação de Kardec, um trabalho feito com critério e metodologia científica. Então a codificação não tem nada a ver com o romance espírita. O romance espírita, ele permite fantasias, né? Que você romancie, né? Acho que é assim que se diz, os fatos, né? Aumente e você vá aos extremos. Enquanto que a codificação de Kardec foi uma obra com metodologia científica e de comprovação. Devemos levar em conta ainda que a existência do umbral e das colônias é uma concepção apenas dos espíritas brasileiros, não todos. Uma forma de descrever os mundos transitórios na visão de André Luiz, Emmanuel e demais espíritos que se manifestam no Brasil. Então, a concepção de colônias e do umbral é só nos espíritas brasileiros, pois a codificação de Kardec diz que existem mundos transitórios em que os espíritos ficam por algum tempo. Certo? E esses mundos transitórios podem ser mundos inferiores e mundos mais adiantados. Qualquer mundo em que o espírito fique, enquanto ele está no círculo de encarnações, é transitório. O mundo definitivo são os mundos superiores. Os espíritos que se manifestam em outros países têm uma visão diferente conforme a cultura do povo. Os espíritas, por exemplo, da Ásia, têm uma ideia, uma concepção diferente. E mesmo os espíritas franceses. Como todos sabem, a França é o berço do espiritismo. No Brasil, a visão espiritual é basicamente cristã, o que não quer dizer que seja única. Então, pelo fato da visão espírita no Brasil ser cristã, isso não quer dizer que seja única. Né? Para o espiritismo brasileiro,
Jesus Cristo é o governador do planeta Terra. Para outros espíritas de outros países, pode ser Buda, Shiva, né? O nome não importa. Eu, particularmente, acredito que o planeta, tanto quanto o sistema solar, seja governado por um conjunto de espíritos, não apenas por um, né? Uma espécie de assembleia. Uma visão é mais verdadeira que a outra? Claro que não. A mesma realidade pode ser vista e interpretada de forma diferente, por pessoas com culturas e concepção de vida diferente. Então, a verdade não é melhor do que a outra. Apenas são verdades. Várias formas de ver uma mesma realidade. A realidade sua não é a minha realidade. E a minha realidade não é a realidade dos meus filhos. É isso que devemos entender. Cada um interpreta a realidade de acordo com a sua concepção, com a sua cultura, com o seu conhecimento. Ok? Devemos seguir o conselho do próprio Kardec, repassar todos os conhecimentos que os espíritos nos transmitem pelo crivo da razão e da lógica. Esse negócio de acreditar cegamente porque fulano disse, isso não existe. Você tem que analisar friamente, analisar com lógica e bom senso, né? Para que você chegue a alguma conclusão. Não é aceitando tudo assim só porque fulano disse, porque um famoso disse é assim. Não é bem assim. Todos nós temos defeitos, nós temos erros e todos nós temos limitações. Religião pode e deve ser discutida. Sim. Caso contrário, perdemos a razão e o senso crítico, nos tornando marionetes e fantoches nas mãos dos outros, sejam eles encarnados ou desencarnados. Não é pelo fato de que o espírito desencarnou que ele muda a sua forma de ser e a sua forma de pensar, não. As mesmas pessoas que tentam dominar, que enganam os outros aqui, que tentam usar a religião e a fé para dominar as pessoas, essas mesmas pessoas também existem no mundo espiritual. Muitas vezes elas estão aqui e enganam as pessoas, vão para lá e querem continuar enganando também. Então não é para acreditar cegamente em nada. Repito, nós temos que analisar tudo pela lógica e pela razão, sem dogmas, sem crendices, sem superstições. Okay? Pela lógica e pela razão. E ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês a participação, assistindo, prestigiando o nosso canal. E peço a Deus que nos ilumine, nos abençoe, nos dê paz, saúde, felicidade, prosperidade, tolerância, amor e muito equilíbrio. Um grande abraço para todos vocês. Namastê. E até uma nova oportunidade, se Deus assim for permitir. Tchau, amigos!